a mãe me fala sobre o filho, descrevendo esse filho, o comportamento desse filho, de uma maneira que me cria uma expectativa de uma criança bastante agitada, uma criança que não estivesse ocupada ou preocupada em corresponder à expectativa do outro e que vivesse mobilizada pelo prazer de criar problemas, de incomodar as outras pessoas. Esta foi a criança que ela me traz através do seu relato. Eu ligo para a escola e peço para falar com a professora, marco um horário e aí vou ao encontro da professora para que a professora também me fale a respeito das dificuldades desta criança. E ela, de certa forma, reproduz o mesmo discurso da mãe. Diz tratar-se de uma criança muito inquieta, uma criança que irrita porque não se preocupa em cumprir com aquilo que a professora estabelece, não atende aos pedidos da professora, parece que sente prazer em tumultuar a aula, em deixar a professora nervosa. Então, a visão que a professora tinha daquela criança era exatamente a mesma visão que a mãe tinha da criança. E era essa criança que eu esperava. E chega ao meu consultório um menino realmente muito inquieto, um menino muito agitado, que de fato cansa a presença dele, porque ele passa o tempo todo fazendo coisas que atrapalham a tarefa que ele teria a realizar. Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, eu peço para ele fazer um desenho. E para pegar aquela folha, o lápis, iniciar o desenho, ele derruba o que está sobre a mesa, ele pede um copo de água e derruba a água, ele não consegue permanecer quieto na cadeira, mas o tempo todo me olha preocupado com a minha reação a esses acidentes. Então, é uma criança que não tem controle sobre a sua atividade motora, mas que, diferentemente do que me foi dito, ela se preocupava sim com a expectativa do outro, com o sentimento do outro. Porém, se preocupava tanto que a sua dificuldade se exacerbava, porque ele ficava bastante ansioso e, consequentemente, mais agitado. Então, eu peço a ele que faça um desenho e explico a ele que, através do desenho, eu tentarei conhecer coisas sobre ele que ele mesmo ainda não conhece. E peço para que ele desenhe uma figura humana. E ele me pergunta de que forma eu queria que ele fizesse o desenho. E eu digo a ele que eu gostaria que ele fizesse da forma que agradasse a ele. Então, ele começa o traçado do desenho, ele faz o desenho de uma figura humana em palitos e coloca nesse desenho alguns elementos que me chamaram a atenção profundamente. Ele coloca no tronco do desenho círculos como se representassem um alvo. Quando eu olho para o desenho, a sensação que eu tenho é que aqueles círculos fossem uma espécie de um alvo. Ele coloca na base do desenho riscos muito fortes, indicando a necessidade de sentir segurança. E ele coloca na cabeça da criança cabelos com um traçado que me fez pensar em pregos, como se naquela cabeça tivessem pregos. O desenho que ele faz desse cabelo não tem nenhuma relação com o seu cabelo na realidade.
Ele tinha um cabelo lisinho, clarinho, não tinha nenhuma semelhança. E isto me chama a atenção. Ele representa alguma coisa ali que não é um dado de realidade concreto, mas algo que diz sobre como ele sente esta cabeça. Eu fico sem entender o sentido desses elementos que parecem pregos sobre a cabeça dele. Eu guardo isso comigo, analiso neste desenho aquilo que, naquele momento, com as informações que eu possuía, eu podia interpretar. Ele faz um desenho com as mãos em forma de garras, indicando a sua dificuldade de relacionamento. Mesmo a posição dos braços demonstram a sua dificuldade de relacionamento. A minha forma de interpretar o desenho, não só esse, mas todo o desenho no diagnóstico, é muito mais baseada naquilo que o desenho me faz sentir do que efetivamente nas regras de interpretação e de análise de um desenho. É importante eu mencionar que durante a entrevista inicial, a mãe me relata que essa criança nasce numa circunstância bastante adversa, na medida em que ele é o terceiro filho de uma família com 3 meninos, sendo que cada um deles tem exatamente 1 ano de diferença de idade. Então ela diz assim: vivemos, eu e meu marido, durante 5 anos, um para o outro, até que chegou o momento em que pensamos que agora era a hora de termos os nossos filhos. Tudo na nossa vida sempre foi bastante planejado, inclusive o nascimento dos nossos filhos. Então, os nossos planos eram exatamente esses. 5 anos de casado, teremos 2 filhos, um casal, um menino e uma menina. Encerramos essa etapa e continuamos a nossa vida cuidando dos nossos filhos e dos nossos projetos. Então, os 5 anos foram exatamente como eles planejaram. Ela, de fato, engravidou e teve um menino. Ela diz: quando eu tive meu primeiro filho, eu não tinha noção do quanto eu estava despreparada para cuidar de uma criança. Foi para mim um choque o momento em que eu percebi que uma criança não era uma boneca e que chorava muito à noite, dava muito trabalho, exigia demais de mim, e eu fiquei muito perdida. Quando eu soube que estava grávida, pela segunda vez, eu ainda estava amamentando, eu fiquei profundamente perturbada. Não quis aceitar num primeiro momento que eu já estivesse grávida, porque nós tínhamos planejado que essa gravidez, a princípio, viria 2 anos depois do nascimento do nosso primeiro filho. E depois, com as dificuldades que eu enfrentei logo nos 2 primeiros meses, nós adiamos isso para 3 ou 4 anos. Só que quando chegamos a esta conclusão, eu não sabia, mas eu já estava grávida. Então, esta segunda gravidez já não foi uma gravidez tão tranquila quanto a primeira. Eu já fiquei muito nervosa, eu tive depressão pós-parto na primeira gravidez e fiquei muito, mas muito deprimida na segunda gravidez. Aí ela diz: bom, a princípio, a ideia de ter uma menina e antecipar aquele nosso projeto me acalmou, de maneira que nós chegamos à conclusão que assim já passaríamos por essa etapa difícil de uma vez só. Mas quando eu faço os exames no pré-natal, constato que estou grávida de um menino. Isso só agravou a minha depressão. Nesse momento, eu disse ao meu marido que eu não queria mais filhos e que nós não teríamos essa menina. E o meu marido diz: bom, ainda é muito cedo para você tomar esta decisão, vamos aguardar mais um pouco. E por isso eu não tomei nenhum tipo de atitude no sentido de
me prevenir para que não acontecesse uma outra gravidez. Quando eu ainda estou amamentando meu segundo filho, numa depressão profunda, completamente perdida com aqueles 2 bebês, eu tenho a notícia que estou grávida novamente. E aí ela diz algo bastante significativo, ela diz assim: esta notícia para mim foi fatal. Eu não podia aceitar em hipótese nenhuma a ideia de estar grávida novamente. Não havia mais espaço na minha vida, na nossa vida, para um terceiro filho. Aliás, nunca houve espaço para um terceiro filho. Na nossa cabeça, sempre existiu espaço para 2 filhos. No momento em que eu estou na primeira sessão com a criança, eu peço então que ele me faça um desenho da figura humana e ele me faz o desenho que eu já referi. Em seguida, eu peço a ele que me faça o desenho de uma família. E ele, bastante preocupado em fazer exatamente aquilo que eu estava pedindo, me faz uma série de perguntas sobre que família, como é essa família, e eu digo a ele novamente: eu quero que você faça o desenho que você sentir vontade de fazer, do jeito que te agradar. Ele faz um desenho onde ele coloca o pai, a mãe, um irmão mais velho e um outro irmão. Portanto, ele desenha uma família com 4 pessoas. Quando ele termina de desenhar os 4 bonequinhos que representam as pessoas da família, eu pergunto a ele: quem são essas pessoas? E ele vai dizendo: esse é o pai, diz o nome, essa é a mãe, diz o nome da mãe, esse é o meu irmão, diz o nome do irmão, e esse é o meu outro irmão, diz o nome desse outro irmão. E aí ele diz assim: não tem espaço para mim. De fato, ele fez o desenho ocupando a folha de uma extremidade à outra, com estes 4 representantes da família, e não se insere nesta família. E eu pergunto para ele: e agora? O que faremos? Minha intenção era verificar se ele iria procurar um espaço para inserir a sua figura no desenho. Não havia espaço na sequência, mas ele usou a parte superior da folha de sulfite e nós tínhamos toda a parte inferior da folha de sulfite. E ele olhava para a folha e não encontrava uma solução. E dizia: não tem lugar para eu me desenhar. Bom, é melhor a gente deixar essa família assim, porque não tem outra solução, não tem espaço para o meu desenho. Me tocou profundamente esse momento, porque eu lembrei de como foi doloroso para a mãe dizer que não havia espaço para este filho. Ao longo das sessões com o menino, eu vou confirmando cada vez mais que o que o menino deseja não é contrariar, não é aborrecer as outras pessoas, é corresponder à expectativa do outro. Mas a preocupação dele é tão grande que ele se atropela, que a ansiedade toma conta dele o tempo todo. Eu vou percebendo ao longo do diagnóstico que o que esse menino necessita para se acalmar é de fato encontrar um espaço para ele, é encontrar um lugar de pertinência. Ele precisa se sentir aceito em algum contexto. E eu percebo isso porque ainda durante o diagnóstico, lá para a 3ª ou 4ª sessão, ele chega e me diz assim: eu trouxe uma coisa para você. Digo: que bom você ter lembrado de mim. O que você me trouxe? Eu te trouxe uma bala de morango. Ele me disse lá na primeira sessão que ele havia feito um desenho de um menino de 10 anos que gostava de morango. E me traz uma bala de morango. Então, o que eu penso? Se ele gosta de bala de morango e me traz uma bala de morango, ele está
querendo construir comigo um vínculo saudável, favorável, um vínculo onde ele se sinta aceito, porque ele quer, o que ele pretende é me agradar. Com essa certeza, essa convicção de que o que o acalmaria seria a aceitação, eu passo a demonstrar a ele o quanto ele é importante para mim, o quanto pouco me importa se ele derrubou a tinta, derrubou o que estava na mesa, se rasgou a folha, mas o que me importava era ele estar ali tentando acertar, tentando fazer aquilo que eu pedia. E quanto mais eu olho para ele, e neste olhar transmito para ele esse sentimento de aceitação, mais calmo ele vai ficando nos nossos encontros, E em um determinado momento acontece algo muito interessante. Então eu vou me dirigindo à recepção, quando chego na porta da recepção, a mãe está de costa para mim, ele também está de costa para mim, e a mãe está dando uma bronca, brigando com o menino por ele ter derrubado tudo que estava na mesa. Mas o que me chamou a atenção profundamente foi a maneira como ela se dirigia a ele. Ela estava dando coques na cabeça dele, ela batia na cabeça dele com a ponta dos dedos, de uma forma bastante agressiva. E aí ele me disse, e minha cabeça está até doendo, porque a minha mãe tem mania de dar coque, e ela tem uma mão forte, já te falei, né, que ela é professora de educação física, então ela tem uma mão muito forte. E quando ela dá esses coques na cabeça, ela dá com força mesmo, dói, viu? Aí ele pôs a mão na cabeça e eu imediatamente associei aquele primeiro desenho, onde parecia que ele tinha pregos na cabeça. Quanto mais eu me interesso por ele, quanto mais eu olho para ele, quanto mais eu mostro para ele que eu entendi o que se passava com ele, mais calmo ele fica. E eu concluo o diagnóstico percebendo que o que poderia mudar a vida deste menino era uma mudança na sua autopercepção. Porém, essa mudança na sua autopercepção só ocorreria se, de fato, as pessoas significativas da vida dele pudessem entender que aquelas atitudes, aqueles comportamentos desastrados não eram proposital, e quanto mais tenso ele ficava, maior o seu nível de ansiedade, mais dificuldade ele tinha na motricidade, porque o tônus muscular fica tão enrijecido que a possibilidade de derrubar, tropeçar, cair, rasgar é muito grande. E eu começo então tentando explicar aos pais que era preciso que eles mudassem completamente a atitude deles em relação ao menino. Que era preciso que, ao invés de demonstrar o tempo todo para o menino que não havia espaço para ele naquela família, que eles criassem, sim, um espaço de verdade para o menino. Começando por realmente aceitar que eles tinham três filhos meninos, que um deles era exatamente esse, o mais novo, e que tinha estas características. E procurei encontrar dentro do contexto cultural, do contexto sentimental daquela família, elementos nos quais eles pudessem se apoiar para acreditar, aceitar e entender que a família que eles tinham era aquela, porque ela era aquela que tinha que ser. Mas que a vida dessa família podia ser melhor. Então, eu disse, vocês estão escrevendo todo dia a história desta família. Essa história pode ter dois caminhos. Ela pode ser uma história muito sofrida, mas também pode ser uma história muito prazerosa. O difícil foi chegar na escola e explicar para a professora que o que esse menino precisava era simplesmente que ela olhasse para ele. Mas olhasse para ele de verdade, olhasse nos olhos dele e entendesse o que ele estava
querendo dela. E ela, com um estilo bastante severo, uma professora com muitos anos de magistério naquela escola, começa a me ouvir pensando que eu teria uma fórmula mágica para que ela pudesse ter mais tranquilidade na sala de aula com aquele aluno. E eu digo a ela que eu iria sugerir algumas coisas que a princípio poderiam não ter, parecer a ela que não tinham tanta importância, mas que eu precisava que ela acreditasse nisso e que ao menos tentasse. E aí eu digo para ela, onde ele senta? E ela me mostra a posição da carteira dele na sala de aula. Ele se sentava na fileira lateral, junto à parede, próximo à janela, na quarta carteira. E eu pedi a ela que eu mudasse de lugar. E ela disse, isso eu já fiz várias vezes. Já pus ele aqui do meu lado. Eu disse, pois eu vou te pedir para você colocar ele na sua frente. Mas eu já pus ele aqui perto de mim. Aqui eu cheguei a colocar a carteira dele aqui do meu lado. Eu estou te pedindo para não tirar a carteira dele do conjunto da sala de aula, porque ele precisa permanecer no conjunto da sala de aula. Se você tira a carteira dele, você segrega ele. Eu disse, eu quero que você ponha ele perto do seu coração, não perto de você fisicamente. E estou te pedindo para você colocá-lo numa posição em que o seu olhar possa cruzar o dele, porque ele precisa ser olhado. E eu procurei traduzir para ela a importância desse simples gesto.